O que que acontece, gente? Hoje eu vou contar caso pra vocês. Vou contar um caso que é o caso da minha história com a pintura. Eu nunca trouxe aqui pra vocês isso, mas de vez em quando eu tenho esse hobby. Vou contar pra vocês essa história. Mineiro gosta de contar caso, então vamos lá. Esse negócio de pintar, gente, começou há uns 20 anos atrás, sem brincadeira. Agora vocês já estão sentindo o drama da idade batendo, né? I'm 45. You're 45! Quando eu tinha uns 12 anos, minha mãe me colocou na aula de pintura porque ela via essa coisa, a aptidão que a gente tinha e sempre estimulou. Então eu saía da escola, já ia pra aula de pintura, ficava lá a tarde inteira pintando. E eu comecei a pintar de um jeito assim, bem mimético, assim, bem acadêmico mesmo, sabe? Aquela coisa de pegar uma natureza morta, de pegar tipo umas frutas assim e desenhar igual, era assim. Esse é o método tradicional desde que o mundo é mundo e funciona. Então, comigo não foi muito diferente, né? Bem renascentista isso, eu diria. E aí, o que que aconteceu? Eu fui pintando vários quadros, sempre pintava a óleo sobre tela. Aí, quando foi no ensino médio, eu comecei a fazer retrato a grafite para vender. Aí eu fiz uns dinheirinhos, gente, com essa brincadeira minha. E aí depois foi bom, porque eu já fui treinando, né, pro pré-vestibular, que tinha aquela prova aberta, gente, era tenso. Quando eu cheguei na sala, era uma cena de uma lona preta toda amassada. E você pensa, eu tinha que reproduzir toda a luz e sombra daquele plástico todo amassado e ainda reproduzir o material em si, né, o brilho do material, né, um plástico tem que parecer plástico, não pode parecer um tecido, não pode parecer nada, ele tem que parecer o que ele é, né? Nossa, foi muito tenso, mas enfim, entramos, chegamos lá. E aí, quando eu entrei para Belas Artes, eu fiz a Belas Artes assim, de um jeito muito calmo, tranquilo, porque minha pressa mesmo estava em formar em design. Então, eu corri, fiz design assim, não parava nenhuma matéria, já a Belas Artes eu levei leve, assim, fiz várias outras matérias, fazia aula na fotografia, fiz, né, desenvolvi algumas fotografias artesanais também, um pouco de pintura assim de todos os estilos, sabe? Então comecei no óleo, aí depois eu comecei a ir para acrílica, para aquarela, fui fazendo essas optativas, sabe? E aí, quando foi, ai, não lembro já o ano, gente, porque tem tempo isso. Não, aí que foi a história, gente. Deixa eu contar pra vocês, porque a pessoa até se perde um tempo. O que que acontece? Eu fui desenvolvendo intolerância à tinta a óleo. Gente, eu ficava tão doente, vocês não têm ideia. E aí eu não tava mais podendo pintar a óleo. O último quadro a óleo, é até aquele que tá ali, que é uma pintura de óleo sobre madeira. Assim, nossa, um aspecto maravilhoso que tem essa pintura, é uma amiga minha. E, gente, assim, não tem igual, sabe? O aspecto da pintura é diferente porque a tinta a óleo, ela perde o brilho sobre a madeira, ela fica um pouco mais opaca, então fica um jeito mais barroco, assim. Nossa, ficou lindo, lindo, lindo. Só que foi uma despedida em grande estilo, pelo menos, porque eu amei fazer esse quadro e foi quando eu comecei a trabalhar essa coisa de misturar estilos, né? Aí eu tava de férias e fui morar em Nova York. Primeira vez, assim, fui lá, fiquei uns 3, 4 meses. E aí, gente, aí eu fiquei doida. Essa cidade é maravilhosa. E a gente nem paga pra respirar. É lindo. Oh, meu Deus. Porque eu entrava no metrô e, assim, as pessoas estavam falando 5 línguas no mesmo vagão. Eu ficava tão louca com aquilo, eu ficava tão, assim, extasiada, achava aquilo tão interessante, que eu falei assim, gente, como que as pessoas são, né? Como que o mundo é tão diferente, como que as pessoas são diferentes. Eu não conseguia definir por uma beleza só. Eu via um oriental e achava ele super estiloso, super demais. Eu via o negro, achava demais. A nórdica também era super estilosa. Cada uma se expressando de um jeito, né? Foi uma overdose, assim, de muita cultura no mesmo lugar. E Nova York tem disso, mas Brasil também, né, gente? Porque Nova York é cosmopolita, mas Brasil, ele é
miscigenado, né? Ele é totalmente misturado, né? Antropofágico, que eu falo lá na monografia, né? A gente recebe de tudo e mistura e faz um prato muito bom, né? E aí, só que isso fica muito latente numa cidade como Nova York, né? E aí foi quando eu fui percebendo essa mistura, né? Esse jeito das pessoas. E isso era, na verdade, um reflexo da sensibilidade que eu estava adquirindo de tanto frequentar os museus lá. Gente, eu fui mais de 20 museus. Passava, assim, a tarde de domingo dentro do museu. O Metropolitan, assim, já estava cansado, já cumprimentava o porteiro como se fosse casa. Porque eu ia lá, assim, sempre, sempre, sempre. E aí eu ia vendo, né, desde a arte egípcia, assim, até o renascentismo, né, nossa, a parte modernista, então todos os estilos que transformaram a estética, né, atual do início do século XX, aquilo ali era uma loucura para mim. Não só no Metropolitan, né, no Guggenheim, no MoMA, tanto museu que eu fui, e assim, aquilo ali foi ficando em mim, eu fui percebendo que na verdade eu me atraía por vários estilos e conseguia perceber isso. Eu acho que até para projetar hoje eu sou assim também, né, gente? Vocês já devem ter percebido, né? Porque eu não tenho um estilo assim de projetar, nossa, esse projeto só pode ser da Ana Lupa. Não, sabe por quê? Porque aquilo é a casa do cliente. Então eu tô ali para ajudar ele a se expressar, né? Se expressar na sua casa com o seu jeito, com o seu estilo. E aí, quando eu voltei, eu só pintava misturando estilo. Eu acho que de tanto misturar estilo, isso acabou se tornando um estilo. Eu fui fazendo várias pinturas coletivas, assim, né? Teve uma pintura que eu dirigi, na verdade, lá na sala, onde todos os meus colegas, cada um pintava o colega ao seu estilo. Esse quadro ficou muito legal. E depois fui fazendo outras misturas também, fazendo citações com a música, fazendo citações com nacionalidade. Então pintei pessoas que eu conheci do mundo inteiro, cada um de um país diferente. E aí fui sempre trabalhando em cima disso, né? E quando eu cheguei na monografia é que eu cheguei com a primeira peça abstrata, né? Então assim, foi uma vida, né? Mais de 15 anos ali pintando só figurativo, retrato, peças realmente realistas para depois chegar no abstrato, né? E às vezes as pessoas acham, o abstrato é tão simples, né? Nossa, gente, que cagaço que eu fiquei naquela banca, porque professor nenhum, na verdade o meu último ano da Belas, eu nem frequentei a faculdade, porque eu não podia entrar no ateliê, porque meus colegas pintavam a óleo e eu não podia nem sonhar com solvente, com cheiro de nada. Aí eu fiz a minha produção de ateliê em casa, né? Eu já tinha montado o ateliê. Quando eu fui apresentar, eu fui lá e montei a minha monografia, porque tem a peça e a monografia. Eu montei ela no formato de um livro de mesa. Nossa, que ficou muito legal. Quem fez o editorial para mim, a diagramação, foi querida Renata Gibson. Ela estudou na Bauhaus, gente, e ela é muito fera, sabe? Ela fez um editorial lindo também, fazendo essa mistura de estilos tipográficos, sabe? Na área de design gráfico também ela aplicou os mesmos princípios, foi muito interessante, assim, ficou uma peça bem legal, que hoje eu presenteio, né, os clientes, assim, quando compram uma pintura minha e tal, eu sempre acabo presenteando eles com uma peça, assim, desse livro, porque eu acho que faz parte do nosso dever, assim, abrir diálogo sobre isso. Não é simplesmente projetar, assinar ou pintar e não conversar, não dialogar sobre o processo criativo, sobre inspirações. Eu acho que é legal quando a pessoa se interessou pela sua peça, sabe? Assim, eu me senti no dever, na verdade, de passar esse conteúdo a mais para ela interagir com a peça, não por ela mesma, né? Mas por toda a história que levou àquela criação. Desse jeito, né, foi que eu comecei a fazer essa série, né? Que até hoje, vira e mexe, eu pinto uma pecinha ou outra, sabe? Nesse estilo, assim. Que é um estilo abstrato, né? Porém, misturando vários estilos, né? De pintura, fazendo várias citações da história da arte. É uma coisa que me fascina, sabe? Estilo é expressão, né? É o jeito de cada um, né? Uma pincelada, ela é um resultado, né? De um sentimento, de um pensamento, de um desejo. E isso é tão legal, né, quando a gente percebe isso.